Olá, minha gente, bem-vindos a esse novo momento aqui que a gente está chamando de Movimento da Alma, que é um espaço onde a gente vai estar mais à vontade para falar dessa caminhada espiritual, como um dia foi a Oficina da Alma no início, que é um canal hoje que a gente está se dedicando a falar mais da focalização, voltado para os terapeutas, mas é sempre rico. A focalização tudo que eu escuto sobre ela, né, é sempre muito rico. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui levando a focalização para todas as outras coisas que eu faço. Então, se eu tenho que fazer um trabalho em grupo, a focalização é a base da escuta. Se eu estou estudando o Evangelho, eu passo a estudar o Evangelho e relacionando com o Evangelho através da focalização. E ele passou a ser, por exemplo, o Evangelho Sentido, um grupo que a gente tem aqui por 9 anos, estudando, né, evangelista por evangelista do Novo Testamento, lendo um pequeno versículo, parando e sentindo. E agora, então, o que tem me encantado é a leitura sentida do livro Curso em Milagres. E o que eu estou trazendo aqui agora é um pequeno comentário sobre o curso e como, né, eu estou vendo isso a partir dessa perspectiva. Então, uma das coisas mais importantes e contraditórias do curso é que ele diz o tempo todo que a nossa prisão nesse estado de sofrimento é justamente uma identificação com o corpo. E assim, muitas outras correntes espirituais, principalmente no Oriente, dizem também, não porque o corpo é ruim, não porque o corpo é pecador, não é isso, tem muitos enganos a respeito disso, mas simplesmente porque o corpo ele vai estar definindo uma vida em termos de individualidade. E agora a gente está aprendendo que espiritualidade é a expansão da consciência, que espiritualidade é desenvolvendo um senso de unicidade, sabe? Onde o eu não se resume apenas ao que está da pele para dentro, mas que o eu é pura interação com toda a vida, né? Que o eu é também a natureza, que o eu ele é também cada um de nós. Então tem uma passagem onde Jesus diz, falando dessa consciência unitiva, ele diz assim, tudo aquilo que vocês fizerem a um desses pequeninos, estarão fazendo a mim. O que ele está dizendo? Nós estamos integrados, nós somos um, mas a gente não vê dessa forma, a nossa percepção ela não entende isso, mas podemos ir abrindo para perceber cada vez mais essa integração, essa conexão. Então, Gendre nos ensina que através do felt sense, que é uma sensação sentida corporalmente, nós vamos percebendo essa conexão. Então, se eu estou com você, nós estamos fazendo experiências assim com um grupo de estudantes aqui, né, que já estão no nível mais profundo aqui da focalização, a gente tem feito experiências assim e está incrível, assim. Se tiver alguém até que esteja participando, pode até dizer aqui como um relato do que acontece conosco quando eu simplesmente paro e me coloco diante de você, me dispondo a sentir o que acontece a partir do momento que a gente encontra. É muito curioso, quando você começa a falar de qualquer coisa, que a princípio você está falando de você, se eu estiver atento, presente, aberto para sentir, aquilo ali vai ser sentido como nosso, né? Eu não vou te escutar ouvindo apenas conceitos. Eu vou te escutar com o meu corpo. Eu vou te sentir. E quando eu te sinto, eu estou sentindo junto. E nessas horas eu vejo que isso é nosso. Nosso. Então, um exemplo bem pessoal, eu estava escutando uma pessoa assim, uma amiga, uma colega aqui, e nesse ponto
onde ela estava indo no lugar mais profundo da dor que ela estava me contando, ela chegou em um lugar e eu estava ali junto com ela, sentindo da mesma forma, até que surgiu uma palavra para mim, e eu disse a ela: está me vindo uma palavra em relação a esse lugar que você chegou agora, e eu vou te dizer, e veja se faz sentido. Se não fizer, você descarta. E aí ela ficou atenta, olhando, e aí eu disse: a palavra é: eu não tenho que provar nada para ninguém. Quando eu disse isso, ela sorriu e disse assim: era exatamente a frase que estava vindo aqui para mim. Era a mesma frase que estava aqui vindo para mim. Ela se emocionou. E naquele momento eu me emociono, porque naquele momento eu me dei conta que aquela frase não era só para ela. Aquela frase era para nós. Que a questão que ela estava tocando não era dela, era da nossa humanidade. Sabe? Dessa pressão da gente às vezes ter que provar nosso valor. Dessa pressão de ter que ser bom o tempo inteiro, de ter que dar conta o tempo inteiro, de ter que ser forte. Isso é da humanidade. Alguns estão mais ou menos presos nisso, mais ou menos num momento onde isso está pegando mais forte. Mas de alguma forma, em algum momento, com alguma intensidade, isso faz parte dessa construção de um ego, né? De a construção de uma personalidade que lutou para ser alguém. Então nós passamos boa parte da nossa vida construindo uma identidade humana e se afirmando enquanto identidade humana para ser alguém nesse contexto, né? Então buscamos valores, né? Ser valorizados, e o valor de ser filho, o valor de ser mulher, o valor de ser homem, o valor de ser um profissional, um valor do que quer que represente para você essa sensação de que eu sou alguém. Então, nesse sentido, é uma identificação com o nosso papel social e com esse corpo, e que isso nos aprisiona, porque toda vez que eu estiver vivendo uma experiência que está em desacordo a esse valor ideal, eu vou estar sofrendo e tendo uma sensação de que eu estou fracassando ou que algo de errado está acontecendo, e aí a gente já começa a se sentir culpado. Culpado por não ser foda, culpado por não ser perfeito, culpado por não ser especial, culpados. Então, o que é a espiritualidade, né? O que é o convite espiritual dentro desse caminho, que eu entendo que é o caminho mais profundo que eu encontrei a respeito do convite de Cristo, mas entendo também que esse é o mesmo convite que o budismo vai fazer, que o hinduísmo vai fazer em diversos caminhos, né? De formas diferentes, com linguagens diferentes, mas aqui foi o caminho que eu encontrei que está me tocando, então eu vou estar falando dele não como algo exclusivo, tá? Mas como um caminho que vai nos levar a esse lugar, que é a desconstrução dessa mente que lutou para ser especial, como se essa fosse a única forma de eu ter valor e me sentir seguro em ser eu. E a desconstrução disso seria justamente a capacidade, gente, da gente, sabe, sermos pessoas comuns. Sabe, da gente soltar qualquer pretensão de ter que ser mais do que a gente é. Esse é o conceito da humildade verdadeira. Ela não vai negar o nosso potencial, mas também não vai negar os limites da experiência humana. Aceitando tudo que é a cada momento, eu vou estar em paz. E esse é o tema, então, desse estudo que veio hoje, que vai falar exatamente sobre isso. Ó. Toda vez
que a gente tem dificuldade em aceitar a realidade, nós vamos criar fantasias. E a partir dessas fantasias que começa o nosso sofrimento e nossa distorção. Então, olha o que é dito. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Qualquer tipo de fantasia são distorções porque sempre envolve uma torção da percepção em realidade. Então, em irrealidade, eu vou estar torcendo a realidade, né, e tornando ela irreal. Ações que brotam de distorções são literalmente reações daqueles que não sabem o que fazem. Então, a fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Veja bem, qualquer jeito que eu esteja torcendo a realidade, eu passo a estar vendo de forma destrutiva, né? Então, a tentativa de controlar na realidade significa que eu estou dizendo não para a vida como ela é, não para a vida como ela está acontecendo, né? Nós tivemos uma experiência, por exemplo, básica aqui, nós estamos vivendo aqui uma estação de frio, de vento gelado, né? Essa é a realidade. Eu posso relaxar com ela, vou precisar de me agasalhar, vou precisar de selecionar os programas, né? Não dá para ir na cachoeira nesse frio, mas que eu adoro cachoeira, estou sempre buscando lá, é meu templo mais sagrado hoje, é a cachoeira, a beira do rio, a mata, a natureza. Então, eu posso brigar com as estações, eu posso brigar com as estações da alma, e toda vez que eu brigar com isso, eu estou dizendo para a realidade, não gosto de você, não queria que isso estivesse acontecendo, seria muito melhor se... E eu começo a brigar com o meu relacionamento, eu começo a brigar com os filhos, seria muito melhor se os filhos fossem, seria muito melhor se o meu parceiro fosse, ou se ele existisse porque agora não tem. Então, qualquer coisa que faça a gente recusar a realidade vai estar sendo alimentado por uma fantasia que uma outra realidade melhor deveria estar acontecendo. Quando eu passo a viver em função dessas fantasias, eu já começo a entrar em um estado de sofrimento. Então, a força dessa convicção, ela vai estar gerando, né, consequências. E assim, o que a gente está aprendendo, então, é perceber de que forma que a gente torce a realidade, de que forma que eu decido recusar o que está acontecendo. Geralmente, toda vez que eu fizer isso, o nosso corpo vai entrar em tensão. Em tensão para se defender do que está sendo visto como ameaçador. E quando eu vejo algo como ameaçador, quem que está aqui motivando as minhas reações? Sempre um medo. Então o nosso medo, esses medos, né, o que o curso vai dizendo é que esses medos, eles surgem e a gente escolhe dar palco para eles, a gente escolhe vê-los como realidade. Vê-los como realidade significa, por exemplo, quando acontece um processo, né, qualquer da vida e eu passo a interpretar aquilo como ruim e passo então a ter que me defender daquilo. Por exemplo, uma separação, uma perda, uma dor, uma doença. Eu dei um exemplo que a nossa mente, ela está programada para se defender da dor, para reagir à dor. E essa programação faz com que a gente, às vezes, não aceite
o processo que envolve a dor como um caminho de transformação. Então a gente interrompe o processo e diz, não quero isso, eu quero outra coisa, mas isso não quero porque não parece bom. Por quê? Porque dói. Porque dói e eu não quero sentir dor. Eu tenho estudado um pouco sobre inteligência artificial, ChatGPT, não sei se vocês têm visto, e é muito interessante, ele está programado para te responder, mesmo que ele não saiba a resposta. Sabe o que ele vai fazer quando ele não sabe a resposta de uma pergunta que você traz ou de um pedido que você faz? Ele vai alucinar. Ele vai criar uma fantasia. Ele vai inventar uma resposta para você e vai te dar. E aí, se você não conhece sobre o assunto, você pode tomar por real algo que está distorcido. É um perigo ainda, porque não temos, não sei se algum dia a gente vai ter, uma fidelidade, né, absoluta em relação ao que está sendo dito e em relação a dados e pesquisas e registros, né, como autores. Isso subindo arquivos, né, de acordo com a visão desse autor, de acordo com esse arquivo que eu acabei de subir, me diga isso e isso. E veio erros. Olha, mas você... Só que eu, como eu conheço um pouco de focalização, no caso, eu disse, mas espera aí, você está usando esse termo para falar desse assunto? E Gendlin, de tudo que eu li dele esses anos todos, eu nunca vi ele usando esse termo para se referir. Esse termo parece totalmente inadequado para poder referir a visão dele. Mas sabe o que ele respondeu? É verdade, você tem toda a razão. Essa foi uma interpretação nossa. Desculpe. Voltando então à forma original do pensamento do autor, como é que a gente confia nisso? Então a gente confia desconfiando, né? E é isso que a gente vai precisar ter em relação à nossa mente também. A nossa mente, ela vai alucinar, ela vai interpretar a vida de formas mais cabulosas toda vez que a gente esbarrar em algo que gere sofrimento. E a primeira forma de alucinar é querer culpar alguém por isso estar acontecendo. É querer me culpar por isso estar acontecendo, como se isso não pudesse acontecer. Então eu começo a inventar teorias de conspiração, eu começo a inventar alucinações e começo a criar fantasias de como a vida deveria ser para que isso não tivesse acontecendo. E acreditando nisso, que a vida deveria ser melhor, que outras coisas deveriam estar acontecendo, eu começo a estar em desacordo com a realidade e entro em sofrimento. Veja como eu vi isso. E veja na sua vida o que você tem recusado, com o que você tem brigado. Então ele vai dizer algo que é muito profundo e que acessar isso é algo muito libertador. Que a natureza da realidade é inteiramente satisfatória. Eu já vi outros autores, como o guia da Eva Pierrakos, falar a mesma coisa, que foi um autor, né, dentro do Petrock que eu estudei por mais de 12 anos, muito, e de uma forma muito intensa. Então é muito bom encontrar, às vezes, os mesmos princípios ditos de outra forma. Que a realidade em si, ela é satisfatória. Se a gente está insatisfeito, é só porque nós estamos, em alguma medida, brigando com a realidade, recusando a realidade. E não é só o que está acontecendo, mas recusando o que eu estou sentindo em relação ao que está acontecendo. Então, nós temos aqui um grupo de leitura sentida do Curso em Milagres, onde a gente lê essas frases e cada um tem uma experiência e depois compartilha. Então tiveram duas experiências muito lindas, muito ricas hoje sobre esse assunto. E uma delas, ela começou a ver uma imagem onde ela estava deitada na terra
e de repente começaram a vir raízes do corpo dela se entranhando na terra. Ela interpretou aquilo como algo horrível que estava prendendo ela e começou a se debater com essa experiência e rezar pedindo ajuda a Deus para que aquilo pudesse ser diferente. E depois a gente foi observando e ela foi concordando que aquela interpretação foi apressada, né? E ela acaba criando uma fantasia de que aquilo era ruim, de que aquilo era uma prisão e que eu precisava me libertar daquilo. E se aquilo fosse um processo? Se em vez de prisão aquelas raízes estivessem representando um abraço? O que surge depois desse passo? Posso experimentar e ver ou eu vou recusar? Sendo que aquilo está surgindo naturalmente de uma visão, de uma experiência. Então, o que a focalização vem nos ensinar, que dá a mão para todos esses processos de mudança que surge e que o curso vai chamar de perdão, é uma capacidade de uma aceitação incondicional a toda a experiência que surge. Que poder olhar sem julgamento ao que surge abre um espaço para o processo se mover. Então, como seria se eu apenas permitisse, sem julgamento, sem me rebelar com aquilo que estava surgindo? E aí ela foi dizendo, nossa, a sensação que eu tenho é que algo ia até germinar desse processo. Mas agora eu vejo claramente que eu interrompi, que eu me desesperei quando começou a ter uma sensação de que eu estava presa. E aí a gente foi refletindo, gente, que assim, é isso, tem situações na nossa vida que a gente fica preso por um tempo, mas é um processo. Se eu me rebelo com ele, piora. Mas se eu aceito, ele flui. Por exemplo, se eu perdi alguém querido, eu tenho uma amiga que perdeu um cachorrinho essa semana que ficou ao lado dela 14 anos. Vocês sabem o que é isso, gente? 14 anos com esse bichinho que é puro amor. Tem um safado desse aqui também que está aqui ganhando o coração da gente. Multiplica isso por 14 anos e de repente ele vai embora. É dor, é luto. Um cachorrinho. Não estou falando um companheiro, uma companheira, um filho, um cachorrinho. Esse ente cheio de afeto foi embora. Eu vou ficar preso a um processo de luto por um tempo. Como raiz da terra me trazendo a vivenciar algo, como uma estação da vida. E aí eu quero, não, segunda que vem eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar ótima. E vamos para frente, foco, força e fé. Não funciona assim, não é sua mente que ordena que a realidade emocional seja diferente. Não vai dar. Isso vai aparecer de alguma forma. E quando eu recuso essa vida natural do jeito que ela é, eu vou piorar. E aí sim eu vou gerar sofrimento. E quando eu aceito isso, não é que eu vou me entregar à depressão, não, gente. Se eu puder aceitar plenamente a tristeza e o que eu estou sentindo, isso muda. Isso vai mudando, isso vai se aliviando a cada passo. A depressão, ela é mais um tipo de rebeldia, ela é mais uma briga com um monte de outras coisas que envolvem o luto. Mas aqui é só o convite para uma aceitação de um processo, que às vezes a gente fica preso em um processo. Eu gripei, fiquei 10 dias gripado. Eu estava preso num processo. Pode tomar próprios, pode tomar, de vez em quando aliviava o sintoma, tomar uma dipirona, uns negócios, você toma os trem que você puder, vai aliviar o sintoma, mas não vai resolver. Foram 10 dias onde eu estava preso num processo. E esse processo, ele envolve liberações, mudanças que estão muito além do que eu posso entender e controlar. A vida é um grande processo que a gente está aqui para aprender a olhar para cada aspecto sem acusação, sem julgamento, que não significa que eu não tenho uma escolha a fazer, um posicionamento a ter. Mas quando eu começo a acusar,
a vida, os outros ou a mim, é uma forma de estar me rebelando com a realidade. Então o que a gente está aprendendo aqui é um treinamento da nossa mente para que a gente possa conseguir olhar para tudo com mais tranquilidade, com mais paz, né? E percebendo o que realmente cria o sofrimento, o que realmente cria o nosso desespero, né? E que sempre vai estar envolvendo uma forma de brigar com a realidade. Perceba se isso faz sentido e em que áreas na sua vida que você está brigando, e a partir daí a gente começa, mas como é que eu saio disso? Eu começo então a pedir ajuda, porque eu não sei como sair disso, mas eu peço ajuda a esse poder criativo de vida que pulsa através de mim, não para a realidade ser diferente, mas para que eu possa aprender a olhar de outra forma para o que está acontecendo. Para que eu possa aprender a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Olha que sabedoria que tem essas palavras, que é de uma oração antiga, né? Me dê coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. O que eu posso mudar? Eu posso mudar o meu olhar. Quando eu escolho abrir mão da minha obstinação, das minhas certezas, de ver só desse jeito, eu posso soltar isso. Quando eu assumo que eu não sei lidar com isso. E aí eu posso, então, pedir ajuda para aceitar aquilo que está além do meu controle. Que geralmente o nosso sofrimento é esse, brigando com aquilo que eu não posso controlar. Se eu puder aceitar isso, não significa que eu estou gostando disso, amando isso, querendo que isso aconteça, não. Eu só parei de brigar com isso. Eu só renunciei ao meu julgamento sobre esse processo, que é só um processo, é só uma gripe, é só uma estação, é só um movimento da vida que vai nos levar para o próximo nível. Posso aceitar isso? Até a próxima.